Parece que a coisa na Ucrânia ficou russa. Eu sou o professor Rodrigo e hoje vamos tentar entender um pouquinho sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Acho que a melhor forma de tentar entender esse conflito é dividir a origem em três partes: a parte étnica, da origem do povo que vive ali, a parte estratégica, que envolve a localização da Rússia e da Ucrânia, e a parte do problema, que é um resquício da Guerra Fria. A primeira parte do conflito, de origem étnica, tem laços medievais. No século X, em 988 d.C., a região foi dominada pelo príncipe Vladimir, que comandou o Rus de Kiev. Isso mesmo, Kiev, a atual capital da Ucrânia. Rus é uma palavra que originalmente significava a aristocracia dos povos eslavos, e passou a significar o próprio povo. E é dessa palavra e desse povo que se origina a Rússia, o Belarus e a Ucrânia. Na Ucrânia, em torno de 15% da população é de origem russa e fala o idioma russo. Essa parte da população não se considera ucraniana, e sim russa, o que levou o presidente Putin a reconhecer a independência das regiões ucranianas de maioria russa. Aliás, é fato que existem grupos neonazistas na Ucrânia, a exemplo do Batalhão Azov. A Rússia alega que esses grupos estão promovendo o genocídio da população russa que mora na Ucrânia. A parte estratégica da guerra envolve o controle da Crimeia, que permitiria à Rússia acesso estratégico ao Mar Negro. O Mar Negro, que possui ligação com o Mar Mediterrâneo, que por sua vez tem ligação ao Oceano Atlântico e ao Pacífico por meio do Canal de Suez. Do século X ao século XIX, houveram diversas guerras pelo controle da Crimeia. Aqui, por enquanto, basta dizer que o Império Russo anexou a Crimeia e que ela foi mantida como parte da Rússia durante a formação da União Soviética. A União Soviética era, assim como o Reino Unido é hoje, um país formado por outros países menores. Assim, por razões administrativas, a Crimeia foi passada para a Ucrânia, mas quando ocorreu o desmantelamento da União Soviética e a Ucrânia se tornou independente, a Crimeia foi levada junto como uma região autônoma da Ucrânia. Havia uma série de acordos dos dois países para o repasse do equipamento militar, e quando esses acordos deixaram de ser cumpridos, em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia. Mas por que é tão importante o acesso ao Mar Negro? É muito simples. A Rússia é um dos países mais frios do mundo e todos os mares da Rússia congelam no inverno. Mas além da questão da Crimeia, existe a questão do gás e do petróleo. A Rússia é um dos maiores produtores desses combustíveis fósseis e um dos maiores fornecedores para a Europa. Boa parte dos gasodutos que transportam esses produtos passam pela Ucrânia. Se a OTAN tomasse o controle da região, seria prejudicial aos negócios russos. A terceira parte do conflito diz respeito justamente à OTAN, que é um resquício da Guerra Fria. A OTAN foi criada pelos Estados Unidos como uma forma de se preparar para um possível confronto com a União Soviética e defender os países membros da OTAN em uma possível invasão. Até aí tudo bem, compreensível. A própria União Soviética também tinha o seu Pacto de Varsóvia, que servia justamente para defender os membros de uma possível guerra com os Estados Unidos. O problema é que a União Soviética e a Guerra Fria já acabaram, então não teria motivo para a OTAN continuar existindo. Não só a OTAN continua existindo, como expandiu seu número de membros. A Rússia acredita que a OTAN é um exército americano dentro dos países que formam a OTAN. A Ucrânia pretendia entrar nessa organização, o que na prática seria colocar o exército americano na porta da Rússia. O Putin chegou a perguntar como os Estados Unidos teriam reagido se a Rússia colocasse os mísseis no México, para ilustrar como seria o problema. Aliás, com a invasão da Ucrânia, a Finlândia e a Suécia manifestaram interesse em tentar entrar para a OTAN, e o Putin já ameaçou esses países. É difícil saber quem tem razão nessa guerra e principalmente onde tudo isso vai parar. O fato de a Rússia ter invadido a Ucrânia passando suas tropas pelo Belarus já demonstra que havia anos de preparativo para a guerra, mas existem guerras de narrativas também. A Ucrânia diz que a Rússia ataca civis enquanto a Rússia diz que a Ucrânia esconde soldados entre os civis. O Ocidente se manifesta realizando sanções econômicas contra a Rússia, tentando deixar a Rússia enfraquecida para ver se ela para com a guerra. E nesse fogo cruzado, quem sofre é o povo ucraniano e as famílias russas que perderam entes queridos em uma guerra que poderia ter sido evitada. Se inscreva para mais vídeos de geopolítica e assuntos de geografia, deixe um like se entendeu o conflito e deixe um comentário bonito.